Gente, vamos lá? Vamos nas páginas 408 e 409. Então, aqui na página 408, gente, vamos acompanhar a leitura. Sistematizando o conjunto dos números reais. Ao finalizar esse módulo, estamos concluindo as ampliações dos conjuntos numéricos no ensino fundamental. No ensino médio, você conhecerá a ampliação do conjunto dos números reais com a criação de um novo conjunto que possibilita o cálculo de qualquer radiciação. Nas discussões realizadas até agora, faltou apenas analisar o tipo de número que expressa a probabilidade de ocorrência de um evento. Vamos a ele. Você deve lembrar de que para calcular a probabilidade de ocorrência de um evento E, basta dividir o número de resultados prováveis pelo número de elementos do espaço amostral S. Ou seja, número de elementos de S dividido por número de elementos de E dividido pelo número de elementos de S. Gente, para melhor entendimento, vou dar um exemplo para vocês. Probabilidade vocês já viram bastante vezes, mas pode ter esquecido. Então, vamos pensar num exemplo que é mais conhecido aí. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair o número 3? Aí vamos lembrar do total de possibilidades. Sempre pensa primeiro no total de possibilidades. No lançamento de um dado, o total de possibilidades é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que no dado sabemos que temos as faces numeradas de 1 a 6. P, né, representando aí a probabilidade, o total de possibilidades sempre é o nosso denominador. Quantas possibilidades que a gente tem ao lançar um dado? 6, que é do 1 ao 6. Aí agora em cima é o que eu quero, é a pergunta. A pergunta é o seguinte que eu fiz para vocês. A probabilidade sai o número 3. Quantos números 3 a gente tem no dado? 1. Então, é uma possibilidade em 6, que é o que eu coloquei para vocês, gente. Peço até para vocês colocarem aí na apostila, que facilita bastante. Ó, em cima é o que eu quero e embaixo é o total de possibilidades. Então, probabilidade é o que eu quero dividido pelo total de possibilidades. O que eu quero é a pergunta, que foi o que eu fiz aqui. A probabilidade sai o número 3. Uma possibilidade em 6 que nós temos, certo? Então, é simples probabilidade. Só pensar que em cima é o que eu quero e embaixo é o total de possibilidades, certo? Então, vamos lá. Qualquer coisa é só me perguntar. Vamos acompanhar a leitura e tem outros exemplos para a gente entender melhor aí. Vamos lá. Aí, ó, P é um número real, compreendido P é a probabilidade, tá, gente? Compreendido entre 0, inclusive, ou seja, a probabilidade pode ser 0, e 1, inclusive. Então, está entre 0 e 1, mas o 0 pode ser e o 1 também pode ser. Por isso que a probabilidade aí que vocês estão vendo é 0 menor ou igual a P e menor ou igual a 1, que está entre 0 e 1, mas o 0 e 1 entra, certo? Então, o valor da probabilidade sempre vai estar entre 0 e 1, mas o 1 entra e o 0 também, por isso que está aí inclusive. Certo, gente? Grifa essa parte, que é importante. Vamos retomar essas ideias. Partindo do espaço amostral, gente, coloca aí do lado também que espaço amostral total de possibilidades, que é o denominador da nossa fração, que nós acabamos de fazer. O espaço amostral no problema que eu passei para vocês agora, no exemplo, é seis possibilidades, que o espaço amostral é o total de possibilidades. Aí aqui, vamos retomar essas ideias, partindo do espaço amostral para o experimento do lançamento de um dado. Ó, uma situação parecida com o que nós acabamos de fazer. Experimento do dado, ó, total de possibilidade de 1 a 6. Para esse experimento, obter face 7 no lançamento de um dado é um evento impossível. Então, se perguntar qual a probabilidade de sair 7 no lançamento de um dado, é impossível, porque não tem 7. Então, a probabilidade aí é 0.
Para esse mesmo experimento, obter uma face menor ou igual a 6. Então, todas as faces num dado são menores ou iguais a 6. Então, são 6 possibilidades em 6. E 6 dividido por 6 é 1. Então, por isso que está logo P igual a 1. Seja o evento obter uma face com um número par de pontos. A probabilidade do evento ocorrer é... Então, gente, a pergunta aí para a gente é o seguinte: qual que é a probabilidade de ocorrer um número par no lançamento de um dado? Aí vamos pegar o total de possibilidades, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total de possibilidades, nosso denominador, que é 6, que é o espaço amostral. Agora a pergunta, o que eu quero? Obter o número par. 2, 4, 6. Então, temos 3 números pares no dado. Então, são 3 possibilidades em 6, que simplificando por 3, que sempre a gente tem que simplificar a nossa fração. 3 dividido por 3, 1, e 6 dividido por 2, 6 dividido por 3, 2, 1 meio, ou seja, 50%, certo? Porque metade das faces são pares. Então, gente, sempre é isso. Olha aqui, é o que ele colocou aqui pra gente, ó. P igual a 3 sextos, que é igual a meio. Essa probabilidade está situada entre 0 e 1. Meio está entre 0 e 1. Até o momento, em todos os contextos trabalhados, a probabilidade tem sido um número racional entre 0, inclusive, o 0 entrando, e 1, inclusive, pelo fato de trabalharmos com experimentos que envolvem grandezas discretas. No entanto, quando o experimento envolver grandezas contínuas, com medidas diárias, por exemplo, as quais você irá explorar nos exercícios, a probabilidade será um número irracional, ou seja, será um número infinito e não periódico. Dessa forma, a probabilidade é expressa sempre por um número real, racional ou irracional. Assim, ao finalizar nosso estudo sobre o conjunto dos números reais, podemos dizer que todos os números com os quais estamos trabalhando são números reais. Resumindo, os números reais englobam números naturais, números inteiros relativos, números racionais e, portanto, as dízimas exatas ou decimais exatos, exemplo 0,25, dízimas infinitas e periódicas e os números representados em notação científica. Gente, grifa essa parte, ó. Resumindo, os números reais, até notação científica, que sabemos que os números reais são a união de todos os números, certo? E sabemos ali que os números racionais são todos os números que podem ser transformados em frações. E ele dá exemplos aí de quais. Vamos virar aí na página 409 para continuar aí a nossa leitura. E na letra D aqui, item D. Os números irracionais, representados na forma de radical ou de expoente fracionário, como estudamos, né, que são aqueles números infinitos e não periódicos, ó. Grifa aí pra gente, grifa aí, por favor, ó, representados na forma de dízimo infinita e não periódica, números irracionais, grifa toda essa parte, que vai facilitar o estudo. As dízimas infinitas periódicas, em contexto em que se exige maior precisão, podem ser transformadas em fração geratriz. Aí, no caso, esses números aqui, que são dízimas periódicas, que podem ser transformados em fração, já são números aí racionais, porque eles podem ser transformados em fração, certo? E as aí dízimas aí, infinita e não periódica, né? São números aí irracionais, certo? São números aí infinitos e não periódicos, certo, gente? Aí aqui, no entanto, as dízimas infinitas e não periódicas serão sempre aplicados em valores aproximados, que como a gente fez com a raiz de 2, temos que aproximar. Geralmente a gente usa uma ou duas casas decimais, como eles são infinitos, a gente tem que aproximar. Certo, gente? Espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me perguntar. Anota essa regrinha que probabilidade é sempre o que eu quero dividido pelo total de possibilidades, que aí fica mais fácil. Probabilidade a gente pode deixar na forma de fração
ou na forma de porcentagem? Na forma de porcentagem, a gente divide o numerador pelo denominador, aí transforma em decimal e o resultado a gente multiplica por 100, certo? Aqui ficaria 1/2, né? Metade a gente sabe que é 50%. Mas aí se não soubesse, é fazer 1 dividido por 2, 0,5. Vezes 100, 50%. Certo, gente? Aí, agora vamos fazer os exercícios. Peço aí para vocês tentarem fazer o exercício 1 e 2, ler com bastante atenção, tá? E vamos dar continuidade aí no próximo vídeo.